Agora no Justiça Gaúcha vamos falar sobre o projeto Solução Direta Consumidor. Este projeto foi lançado este ano no mês de outubro e está auxiliando na resolução de conflitos entre consumidores e empresas. A iniciativa é uma parceria inédita do TJRS e da InovaJus, que é a Comissão de Inovação do Judiciário, com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. E o nosso convidado é o juiz corregedor do projeto, Daniel Englert Barbosa. Bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no Justiça Gaúcha. Obrigado, Vera. Prazer em falar contigo e com os telespectadores. O projeto é novo, não é? Quer dizer, surgiu no mês de outubro, mas a gente já pode fazer uma avaliação positiva da sua implantação. Sim, ainda há pouco tempo de projeto, mas nesse início temos visto casos interessantes onde se busca a conciliação entre consumidores e fornecedores, inclusive numa média geral, como ele já existe ao longo do país, com índice superior a 60% dos casos resolvidos de forma satisfatória. E como é que funciona o projeto? Qual é o grande mérito desse projeto na resolução desses conflitos? O projeto funciona através do site do Tribunal de Justiça. O consumidor, o telespectador, pode acessar o site do tribunal e ali ele encontra um link Solução Direta. Através dele ele faz um cadastro com seu nome, os seus dados e depois ele faz a reclamação, o pedido em relação a determinada empresa. Vai para a empresa o pedido, ela tem por convênio um prazo de até 10 dias para a resolução, para dar essa resposta. E voltando vai ao consumidor que avalia o serviço, se foi satisfatório, se achou que ok, e se não for, claro, sempre tem a possibilidade também de rediscutir depois no próprio Poder Judiciário. Está parecendo bastante ágil esse projeto. Sim, as empresas têm respondido nesse prazo de até 10 dias, pelo menos nesse início tem sido de forma bastante rápida, e com a vantagem de não ter custos para a pessoa faz ali, não há cobrança e ela pode depois inclusive utilizar. Por exemplo, se não houver um acordo, uma das ideias do projeto é que ela tenha um histórico daquilo que ela pediu. Então, se ela tiver que ingressar em juízo, ela sabe o que ela pediu, o juiz vai saber o que a empresa respondeu, até se ela precisar, por exemplo, de uma liminar, algum pedido ao início do processo, algo de maior urgência, alguma exclusão de um cadastro, ela vai ter esse histórico documentado. O próprio juiz já vai poder receber com a manifestação das duas partes, para que ele possa decidir a questão de direito. E o consumidor, através desse link, desse site, pode entrar em contato com qualquer empresa ou há necessidade de que elas sejam cadastradas e façam parte do projeto? Isso, essa é uma questão interessante. Há necessidade da empresa ser cadastrada. Até, eventualmente, empresas que nos assistem podem, através desse próprio link, fazer o cadastro, ou seja, colocar lá, se colocar como participante. Hoje, no projeto, existem por volta de 200 empresas participando. E são essas que o consumidor pode buscar. Lá, acessando o link, acessando o site do tribunal, encontra todas as empresas participantes. Então, nós temos ali empresas de aviação, telefonia, bancos, administradoras de consórcio, administradoras de seguros, lojas, as mais variadas possíveis dentro desse ramo eletrônico, empresas de energia elétrica, e outras que o consumidor faça a sugestão, o que a empresa tem interesse pode vir. A Corregedoria e o Tribunal de Justiça têm estimulado outras empresas que são vistas nos processos como grandes demandados, para que também deem essa opção ao consumidor de previamente, antes do processo, tentar resolver isso de forma amigável. Até para que não se faça necessário o processo em casos mais simples, onde às vezes a gente nota que o consumidor busca, por exemplo, através do call center, o contato com a empresa. Em alguns casos o call center não é tão bom, demora para ser atendido, ele acaba desistindo e muitas vezes acha mais fácil entrar no próprio judiciário, às vezes através do seu advogado, às vezes através do próprio balcão do Juizado Especial Cível, ele se dirige lá e faz a reclamação. Então é uma ferramenta à disposição da parte, até do advogado, para que tenha esse histórico e depois pode, inclusive, repercutir no próprio processo. Quais são os casos mais comuns? Assim, o senhor já citou algumas empresas, mas podem ser simples problemas e grandes problemas para serem encaminhados através do projeto? Isso, podem ser desde os mais simples. A gente imagina, às vezes, a exibição de um contrato, por exemplo, que a parte tenha, que ela tenha, por exemplo, perdido e ela gostaria de questionar na justiça, pode ser até disso. Ou alguns casos envolvendo telefonia, têm sido os mais comuns. Nos juizados especiais cíveis do Rio Grande do Sul, a telefonia é a recordista de demandas. Então, nessa área aparecem muitas questões simples e de fácil resolução, que às vezes, por uma questão ou outra dessas dificuldades que a gente conversou,
acabam não sendo resolvidas antes do ingresso do processo. E eu até trouxe um exemplo de uma consumidora, no dizer dela, até como ela própria reclamou, para ilustrar isso, e era uma questão envolvendo celular. Ela dizia assim: senhores, venho por meio dessa relatar que meu aparelho, mesmo após passar por assistência, continua apresentando problemas. A empresa não entra em contato para a solução definitiva. Gasto com deslocamentos até assistência técnica e a empresa informa a consertar. Porém, o aparelho sempre volta apresentando problemas. Dessa vez, o sinal ficou super fraco. Me entregaram o aparelho todo arranhado, aparelho ao qual eu sempre usei com capa. Fica expressa aqui a minha última tentativa amigável, antes de entrar na justiça, e requerer por todos os prejuízos e danos morais que estou passando. A empresa está tratando com total descaso minha situação, mesmo estando ciente de todos os problemas aqui narrados. Então, esse é um caso real que uma pessoa... Foi o primeiro contato de uma consumidora numa linguagem bem simples, muito acessível, quer dizer, não houve advogado aí. Isso, é provável que não tenha advogado, que ela tenha entrado direto e mandou para a empresa. A empresa recebeu isso em 14 de outubro desse ano, 14 de outubro. No dia 15, um dia depois, a empresa respondeu: conforme contato realizado, formalizamos um acordo de troca do seu aparelho modelo tal, com a data prevista de entrega para 28 de 10 de 2014. Informamos que o novo equipamento deve ser retirado na assistência técnica. Então, em um dia, eles conseguiram fazer um acordo que daqui a pouco, num processo judicial, mesmo que fosse no juizado, teriam uma audiência provavelmente em 30 dias, a primeira audiência de conciliação. Se resolvessem, poderia ser ali, mas se fosse, por exemplo, na justiça comum, primeiro a outra parte iria responder para depois ter uma audiência e conseguiram resolver em um dia. E essa tem sido a regra geral, pelo menos em 60% dos casos. Olha que bom isso, até o pessoal que está nos assistindo agora, quer dizer, não é só na área de serviços, os produtos também, não é, podem ser trocados em caso de problemas, como esse telefone, não é, esse aparelho celular e outros tantos, né, desde que a empresa esteja cadastrada, não é? Isso, exatamente. Estando a empresa cadastrada, nessa área de telefonia, por exemplo, são praticamente todas. Na área bancária, todos em nível nacional aí mais também serviços, estão cadastrados. seria mais questão de serviços, né? Serviços. Mas também tem, por exemplo, farmácias, supermercados, lojas, comércio eletrônico, que às vezes a pessoa tem dificuldade, depois compra pela internet e não sabe a quem recorrer. Então temos vários casos, é um número grande realmente de empresas interessadas nisso. Agora, doutor Daniel, quer dizer, o consumidor tem todas as vantagens, né? Como o senhor mesmo narrou este caso aqui, verídico, aqui no nosso programa. Mas no caso das empresas, quais as vantagens que elas teriam em se cadastrar? Muitas vantagens. No caso dessa aqui, a gente pode inclusive citar que provavelmente ela retomou o relacionamento com esse cliente. Talvez se ele fosse à justiça e não conseguisse o aparelho ser trocado e sim obtivesse o que ele pretendia no início, que era um dano moral, era bem possível que ele trocasse de fornecedor dessa empresa para outra, comprasse outro celular. Então ela manteve seu cliente, ela teve um processo a menos na justiça com todo o desgaste que isso acontece. Acaba também para a imagem da empresa, esses resultados são divulgados, porque essa parceria é feita com o Ministério da Justiça. Então, são em nível nacional, inclusive, feitas essas divulgações. Então, há uma série de vantagens, tanto para a manutenção do cliente, quanto para a resolução rápida do problema, quanto para ter a divulgação. Ele acaba tendo menos processos na justiça também quando o judiciário divulga, tal qual eu mencionei, que as empresas de telefonia são as mais demandadas no judiciário gaúcho. É uma possibilidade de diminuir isso. E, fora todas essas questões, para ambos os lados, inclusive para os advogados, quando tiverem interesse através de seus clientes, eles vão ficar, como mencionei, com a questão documentada. Então, se o juiz tiver que decidir alguma coisa de forma liminar ou durante o processo, ele vai ter a versão documentada de ambas as partes. Muitas vezes a parte alega: eu já fui atrás da empresa uma, duas vezes, ou a empresa diz: eu já tentei resolver, ou ele não veio aqui. Os dois vão ter uma oportunidade prévia de tentar realmente resolver o conflito antes do ingresso no judiciário. E vão ter isso comprovado, inclusive de forma documental. Olha, nós temos então aqui o site para você entrar, os interessados, né, que quiserem registrar uma reclamação. O site é www.consumidor.gov.br, não é? E a lista completa então das empresas cadastradas você encontra também neste site. E certamente, a partir de agora, nós vamos ter outras empresas também participando dessa expectativa, porque o projeto é muito novo. E isso começou agora em outubro, então temos pouco tempo realmente de projeto. A ideia é que através dessas divulgações os consumidores conheçam, os advogados conheçam e possam utilizar, e que também as empresas procurem
ingressar no projeto para que tenham todos esses benefícios e consigam resolver amigavelmente questões como essas que nós relatamos aqui. Ótimo, olha, muito bom conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? Obrigado. O senhor quer fazer mais alguma colocação para fechar a nossa entrevista? Muito obrigado. Quem quiser outras informações pode, além do site do consumidor.gov, no próprio site do Tribunal de Justiça, inclusive existe uma breve explicação sobre o projeto. Podem acessar ali, se houver necessidade também através do site, outros há um Fale Conosco, onde podem fazer inclusive sugestões. Tá certo, nós agradecemos a presença do juiz corregedor Daniel Englert Barbosa.